Na Rádio Bandeirantes, eleições 2022. A gente volta a falar de eleições aqui nos bastidores do poder. Agora há pouco o presidente Jair Bolsonaro comentou, a aliança hoje firmada entre Lula e Alckmin para a disputa presidencial deste ano. Ele comentou, é generoso da sua parte, Cris. Na verdade, ele respondeu aqui uma postagem do Lula, que diz o seguinte: nossa vontade é de reconstruir o Brasil, a partir de agora é companheiro Alckmin e companheiro Lula. O presidente Jair Bolsonaro só postou o seguinte: kkkkkkkk, um monte de risada aqui. Foi a resposta do presidente Jair Bolsonaro. Agora, a gente volta ao tema eleições, Cláudio e Lana, pelo seguinte. Hoje, o Baleia Rossi, que é presidente do PMDB, ele deu uma entrevista mais cedo aqui ao José Luiz da Atena, na Rádio Bandeirantes, e disse o seguinte: disse que o União Brasil deve oficializar na semana que vem o presidente do partido, Luciano Bivar, como pré-candidato à presidência. Se essa informação do presidente do MDB se confirmar, o ex-juiz Sérgio Moro, recém-filiado à União Brasil, estará, a expressão minha, encaçapado, vai ficar mesmo de fora da disputa pelo Planalto. Baleia Rossi é um dos representantes da aliança, que está sendo costurada para o lançamento de uma campanha única da chamada Terceira Via. Nessa entrevista ao Datena, ele disse que João Dória é o nome do PSDB porque venceu as prévias, e Simone Tebet do MDB. Quem se mostrar mais viável será indicado para concorrer à presidência pelos três partidos e pelo Cidadania, que também integra essa aliança. Vamos ouvir aqui um trechinho do Baleia. Na próxima quinta-feira, dia 14 de abril, União Brasil deve oficializar o nome do Luciano Bivar como possível pré-candidato à presidência da República. O PSDB apresenta o nome do ex-governador João Dória, que ganhou as prévias. E o MDB apresenta o nome da Simone Tebet, representando o nosso movimento democrático brasileiro. O Moro já falou que deputado ele não vai ser. O que o Moro vai ser, Cláudio Humberto? Ele não vai ser nada, Porque o... Engavetaram ele. O Luciano Bivar já tinha anunciado a sua pré-candidatura a presidente. Não é para valer, é para ocupar o espaço apenas. Ele já tinha anunciado isso na semana retrasada. Portanto, não é nenhuma novidade. O Baleia Rossi não traz nenhuma novidade para essa discussão. O que eu tenho informação, o que eu apurei ontem, é que está em curso um movimento ainda influenciado pela velharada lá do PSDB, que não gosta do João Dória, no sentido de rifar o João Dória. E com isso fazendo de Simone Tebet a candidata a presidente, com Eduardo Leite de vice. E a alegação chega a ser um tanto quanto debochada. O que eles dizem é o seguinte: olha, houve prévias, o PSDB vai respeitar o resultado das prévias, respeita o resultado das prévias, mas é bom lembrar que as prévias foram para a escolha de candidato a presidente e não a vice. É exatamente isso. Esse é o jogo aí no qual, inclusive, vai entrar ou pretende entrar o ex-governador do Rio Grande do Sul. Todo mundo continua conspirando. Quem pensa que o João Dória conseguiu estancar ou paralisar, digamos assim, essa conspiração com aquele gesto dele da semana passada, ameaçando desistir, não sei o quê. Quem está achando isso está completamente enganado. A turma continua, são velhos políticos que têm uma interlocução fácil com os presidentes e com os outros dirigentes desses partidos que conversam, que se reuniram esta semana e divulgaram notas se comprometendo a definir uma candidatura até o próximo dia 18 de maio. 18 de maio. Então, assim, esses tucanos, velhos tucanos, são amigos e antigos companheiros de gente que hoje está no União Brasil, de gente que hoje está no PSDB e também no MDB, e estão ali conversando formas de rifar João Dória. Esse aqui é o fato. É muito provável que, portanto, naquela candidatura unificada a ser anunciada até o dia 18 de maio, não esteja João Dória ali na chapa, porque é exatamente isso. Todo mundo sabe que o João Dória, apesar de ter baixos índices de intenção de voto, as intenções de voto dele são muito mais expressivas, significativas, do que a de Simone Tebet e de Eduardo Leite. Ontem a gente viu, por exemplo, a mais recente pesquisa do Paraná Pesquisas, mostrando exatamente isso, que o Dória, por exemplo, vai a 3,1,
quando ele é substituído em um dos cenários por Eduardo Leite, o Eduardo Leite tem 2. E a Simone Tebet, coitadinha, ali, né? Não passa de 1, fica ali à volta de 1, menos de 1, 0,6. Né? Enfim, o Dória tem melhor posição. Não é lá uma maravilha, mas tem uma melhor posição do que eles. Mas eles vão alegar que a Simone Tebet e o Eduardo Leite têm melhores condições de crescimento, na medida em que o Dória, embora pré-candidato desde novembro, não conseguiu melhorar significativamente a intenção de votos nele, né? O Dória alega para o seu turno que, na verdade, não colocou o bloco na rua. Né? Isso começou hoje na Bahia, começou bem na Bahia, bem no sentido de que já no primeiro dia ela obteve a declaração de apoio importante do prefeito de Salvador. Não é pouco, né? Para o eleitorado baiano é um apoio bastante significativo. Isso pode, inclusive, resultar em reversão de votos para João Dória. Essa turma aí do ACM Neto tem grande influência no eleitorado baiano. É só verificar o resultado da eleição que elegeu esse prefeito de Salvador, o atual, né? Que foi eleito com uma votação consagradora, e também o ACM Neto, que tudo indica, deve vencer a eleição para governador ainda no primeiro turno. Mas o Dória precisa ficar atento, viu? Porque estão ali, continua a turma tentando rifar a candidatura dele a presidente. Até porque eles estão todos empatados dentro da margem de erro, na maioria das pesquisas lá, com 3-2, 1-3-2-1, com a margem de erro de 2, tá? Pontos percentuais para mais ou para menos, está todo mundo no mesmo bolo ali, né? Mas, enfim, o Sérgio Moro declarou hoje que ele entendeu que precisava de um partido mais forte para vencer a polarização. Por isso fez a mudança. Aí eu vou abrir aspas porque ele disse, porque é tão constrangedor. Aspas, eu não posso ir para um novo partido e dizer, sou o candidato presidencial. Fecha aspas. Meu nome segue disponível na mesa, disse Sérgio Moro. É claro, isso depende da decisão do presidente do partido, Luciano Bivar. Eu disse desde o começo que nunca desistiria da eleição presidencial. Isso, mudar de partido, foi apenas dar um passo atrás, que eu senti ser necessário para ter a possibilidade de vencer. São recados muito truncados que mostram uma falta talvez de ter pensado um pouco mais, né? O Sérgio Moro não sabe dizer muito claramente o que ele foi fazer nesse enorme partido que tem bastante dinheiro, mas que não tem nenhum interesse na candidatura dele. Não a presidência da República, né? Quem sabe agora o Senado tem essa possibilidade também, porque a Câmara ele diz que não quer disputar. Mas, enfim, ele do pelotão da margem de erro era o que estava melhor, né? Chegou a alcançar 10% das intenções de voto, nas últimas pesquisas caiu para 6%, mas já com um pedaço do eleitorado sabendo que ele não tem interesse em disputar. As simulações, inclusive, estão surgindo sem o nome dele já a partir de agora, algumas com, outras sem. Se ele esperava que as pessoas fossem implorar para que ele ficasse, se fosse essa a estratégia by Dória, não funcionou, porque nas pesquisas Sérgio Moro veio pior. Está perdendo espaço com a movimentação que fez e provavelmente não vai ser priorizado pelo partido que escolheu. Avisar para o Moro que não necessariamente um partido gigante angaria votos, né? A gente lembra em 2018 que o Geraldo Alckmin tinha a maior coligação, com o maior tempo de televisão, de rádio, e deu no que deu. O presidente Jair Bolsonaro, no então nanico PSL, ganhou a eleição com um orçamento pequenininho. E parece que é o contrário nesse caso. Parece que ele entra para ser o puxador de votos, né? E não necessariamente para ser um candidato forte na disputa pela presidência da República. Quando ele de fato, essa nota que ele dá, ou essa declaração que fez, dizendo que não poderia chegar no partido, dizendo que chegou para ser candidato, eu comentei sobre isso aqui. Né? Quando ele trocou de partido, no dia que ele trocou de partido, ele divulgou uma nota, ou publicou nas redes sociais uma nota, dizendo que estava chegando para ser soldado do partido, etc. e tal. Muita gente noticiou que ele tinha desistido da candidatura. Não era assim, para mim isso era claríssimo, né? Ele na verdade ele fez um gesto de educação. Eu até comparei o gesto dele àquela frase célebre do Romário, quando disse que o sujeito não pode entrar no ônibus pela primeira vez e já ficar
na janelinha da frente, né? Lembra dessa expressão? Eu até comparei aquela atitude do Sérgio Moro a essa lógica e essa filosofia romariana, né? Porque era exatamente isso. O problema do Moro é que ele, até por ser inexperiente em política, ele negociou mal a sua filiação à União Brasil, né? Ele foi à União Brasil de maneira lateral, ele não foi pela porta da frente, ele foi por uma porta lateral que foi a do Diretório Regional de São Paulo. Ele tinha que entrar no partido pelas mãos, com toda a festa, toda a pompa e circunstância, pelas mãos da sua direção nacional. Quem manda no partido, né, quem tem de fato o poder quase ditatorial sobre cada partido no Brasil é o seu presidente. Poder de, por exemplo, destituir diretórios regionais, nomear com comissões provisórias, pintar e bordar. Hoje, por exemplo, aqui em Brasília, tivemos a notícia de que uma executiva do PT simplesmente anulou uma decisão do PT local de fazer de uma sindicalista, oportunista, aliás, diga-se de passagem, que é presidente do Sindicato dos Professores, ela já lançada, já em campanha para o governo do Distrito Federal, o PT simplesmente disse: não, senhora, a senhora não será candidata porque não é do interesse da estratégia nacional da candidatura da presidência, da nossa candidatura à presidência da República, e simplesmente tirou a mulher. Tirou assim, eu adorei, porque ela é detestável mesmo. Ficar suportando essa mulher durante a campanha seria um horror, mas é assim, muita gente adorou que ela tenha sido afastada da campanha. Tinha 1% da intenção de votos nas pesquisas, mas é assim, os partidos têm uma autoridade total sobre os seus filiados, ainda que sejam muito importantes. O Moro negociou muito mal esse ingresso, por inexperiência, né, esse ingresso no União Brasil. O pessoal de São Paulo, o presidente nacional, o presidente estadual do União Brasil, que é um deputado federal, tem todo interesse na candidatura do Moro como deputado federal. Por quê? Para garantir a reeleição dele. Não é? O Moro, no candidato a deputado federal, teria uma votação padrão tiririca, arrastaria muitos. O Pedro Campos levou esse número, esse levantamento para o jornal Gente. Ele conversou, eu também conversei, ele conversou com fontes do União Brasil, e a estimativa é que, em vez dos 7, 8 deputados que eles acham que vão eleger na eleição deste ano, com Moro candidato a deputado em São Paulo, isso representaria de 15 ou 16 deputados do União Brasil. Aí os caras ficaram animados. Epa! De repente o Moro disse: eu não desisti não da candidatura a presidente. Aí o cara disse: rapaz, o que é que ele está fazendo aqui então, né? Então começaram aí os problemas do Moro. Agora, se você for olhar pelo aspecto eleitoral, é uma estupidez o partido simplesmente descartar o único político fora Lula e Bolsonaro que tem alguma chance de crescer nas pesquisas, né? Ele é um sujeito que já tem, se já não tem, está bem próximo ali dos 2 dígitos de intenção de votos, e ser filiado a um partido que não quer aproveitar essa popularidade é uma estupidez. Mas é uma estupidez em termos, né? Mas a questão é que ele é detestado pelos políticos. O Moro vai ter sempre dificuldades de entrar na política e se estabelecer, porque ele é odiado da direita à esquerda, ninguém gosta dele, né? Por quê? Porque todos têm uma coisa em comum, todos têm a consciência pesada, todos ficaram durante anos, os anos todos da Lava Jato, esses políticos ficaram na expectativa de acordar com a Polícia Federal na porta, fazendo busca e apreensão em suas casas, né? E isso eles não perdoam no Moro. Trata-se. Ele nunca será nada relevante na política se ele chegasse com 30%, iniciasse a campanha com 30% das intenções de voto aí era diferente. Mas aí, lutando para tentar se afirmar, ele não tem a menor chance.